Eu espero profundamente que vocês não estejam ouvindo o som de rádio no fundo. Se estiverem, por favor, ignorem. Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim falar com vocês quais foram as minhas leituras de janeiro. Foram no total 12 livros, foi bastante coisa. Alguns livros esse mês eu li muito rápido, a ponto de até mesmo eu me surpreender. A minha primeira leitura eu comecei ano passado, mas eu acabei terminando em janeiro, que é A Herdeira das Sombras, da Anne Bishop. É o segundo volume da trilogia das Joias Negras, onde a gente vai ver a continuidade da história da Janelle, que ela é uma grande feiticeira e tá lá se ferrando naquele mundo tão estranho, tão confuso, que nunca explica nada pra gente. Nesse livro eu fiquei um pouco triste, porque o meu personagem preferido ficou um pouco de fora. Quando ele aparecia, sempre era estranho, então eu senti muita falta do Damon nesse livro. Mas pra compensar, eu tive bastante do irmão dele, que é o Lucifer, e ele é uma pessoa maravilhosa, ele virou um irmãozão da Janelle, mas mesmo assim, sempre Damon, volta, tô com saudade. Nesse livro a gente é apresentado a muitos personagens. No primeiro livro a gente sabe que a Janelle tem vários amigos, mas nesse livro a gente vê quantos são e todos assim em volta dela, é muito bonitinho. É um livro que se passa por muitos anos, então ela começa com 14 e eu acho que ela já termina com 23, não sei, passa bastante tempo e a gente vai acompanhando uma rixa crescente entre o reino que ela tá de Kyler e o reino de Terrille, que é um reino muito ruim. A minha segunda leitura foi A Rainha das Trevas, também da Anne Bishop, e a finalização da trilogia. Finalmente consegui terminar de ler essa trilogia, que orgulho! Como disse antes, a guerra entre os dois reinos explodiu. Muita coisa tá acontecendo. Finalmente Daemon reaparece, se junta com a Janelle. Fiquei um pouco incerta porque a personalidade dele não é mais a mesma, mas eu entendo diante todo o caminho que ele percorreu. Mas logo ele meio que volta um pouco a ser o que ele era e eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito do final, como eles resolveram, embora tenha uma parte que a história ficou um pouco estranha. Mas no final eu senti que correu muito e muitos personagens ficaram sem pontas soltas. Eu sei só o que acontece com o círculo principal. O restante eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu com eles. E tinha espaço para a autora tratar sobre isso, acho que ela só não quis mesmo. A minha terceira leitura foi Obstinado Coração, da Sheila Guedes. A gente vai acompanhar algumas órfãos de Lisboa vindo de navio pro Brasil, que na época colonial. Essas meninas, elas vão se casar com alguns homens que estão morando ali e eles não querem se casar com nenhuma que tá ali, ele quer a mulher branca, um bando de babaca, na minha opinião. E nesse meio a gente vai conhecer a Catarina, que ela tem o sonho de viver uma aventura. E foi só por isso que ela aceitou essa viagem, que ela tinha esperança de ali encontrar. E ela encontrou, já que assim que ela desembarca, ela acabou sendo raptada por um índio. E aos poucos ela vai se apaixonando tanto pelo modo de vida dos índios, quanto pelo próprio índio que sequestrou ela. É uma história boa, é uma história bem escrita, mas não me pegou. É o segundo livro da... não lembro o nome da série, da trilogia, não lembro. Mas o primeiro livro também não me pegou, o segundo não me pegou. Eu não tem terceiro ainda, eu acho. Não sei se vou ler, tô curiosa, mas eu sei que a história não vai me pegar. Acho que não bateu leitura com escritora nesse momento. Minha próxima leitura, eu finalmente conheci a escrita da Sara Fidelis com o livro O Ogro e a Louca. É uma história de romance de época, onde a gente conhece o Matthew, com algum sobrenome que eu não vou falar, porque eu não sei. Ele vai ser um futuro duque e ele decide se casar. Porém, a esposa dele mete o chifre dele, ele se fecha pro mundo e se divorcia dela. Isso tá no prólogo, não é spoiler pra ninguém. E também conhecemos a Nicole. Ela é uma menina mais pobre e ela trabalha como governanta e ela vai estar começando na mansão do Matthew. Os dois vão ter ali uma relação de cão e gato, ninguém vai muito com a cara um do outro, mas aquela tensão, aquele romance começa a crescer. Uma história bem leve, bem rapidinha de ler e tem resenha no canal se vocês quiserem que eu me aprofunde mais na história. A minha próxima leitura foi As 220 Mortes da Sarah Lins, do autor Rafael Weschefeld, sei lá. Gente, por que brasileiro tem uns nomes tão estranhos? O meu é simples, O Meto. Simples. Não tem ninguém que não vai saber falar, mas esse aqui, não faço a mínima ideia a pronúncia correta. Laura Lynn sempre é atraída pra morte de algum jeito, por mais louco que seja, ela sempre acaba morrendo. E um dia acaba restartando. O Dan, ele já tá revivendo esse dia há muito tempo e ele sempre vê a amiga morrendo.
e ele tá tentando achar uma forma de parar com esse loop infernal que ele tá vivendo. É um conto bem curtinho, ele tem 50 páginas, então assim, a gente lê num pulo, é bem rápido, e eu ainda não sei se eu gostei da conclusão de como ficou, não sei. A próxima leitura foi uma de ficção científica, o livro Isolda, do Frederick Spigman. Acho que é assim que fala, não sei, outro que tem nome estranho. E eu já adianto que eu não gostei desse livro, não foi com a minha cara. Eu tenho resenha no canal se vocês quiserem saber tintim por tintim que eu não gostei desse livro. Aqui a gente vai ver o Isaac achando uma menina no meio da rua e ele decide levar pra casa dele. E essa menina vai crescendo e acaba contando que ela é de outro mundo e que há uma guerra muito grande entre mundos. Algum tempo depois, a menina é levada de volta pro planeta inimigo e o Isaac nunca sossega e vai atrás dela e a gente vai ver ele quebrando a cara muitas vezes até encontrar ela. Não gostei. É uma história que mistura ficção científica com fantasia, fica confuso, não gostei. Agora, assim, a minha próxima leitura, o que eu não gostei da última, eu amei essa, que é O Viúvo de Dover, da Juliana Barbosa. Aqui a gente vai conhecer a Catarina. Ela tá com um casamento planejado com um velho horrível, mas ela não quer isso. Então ela arma toda uma armadilha pra fisgar um Lord Duque, não lembro o título dele, que ele era rico e bonito. Só que durante a narrativa a gente percebe que tem alguma coisa estranha nesse Lorde. Então a gente não entende o que ele fala, a gente não entende o que ele é. Ele tenta escapar da armadilha, mas a Catarina fala: não, bebê, vou casar com você. E eu sei exatamente onde eu tô me metendo. Então a Catarina sabe toda a verdade sobre ele, que a gente ainda não descobre. Ele decide fazer da vida dela um inferno e a gente descobre nada mais nada menos que ele é um vampiro. Só que a Catarina já sabia disso, ela já se planejou e ela tá a fim de destruir ele. Então aqui a gente vai ter uma relação de cão e gato, só que diferente da maioria dos livros de romance, em que a gente vai ter uma implicância, uma discussãozinha, esse casal, eles cortam dedos, arrancam unhas, é uma coisa bem intensa e sangrenta. E eu li, esse foi, eu acho que o livro que eu li mais rápido na minha vida. Eu li ele em exatamente 5 horas e meia. Eu sentei para ler esse livro e eu deixei de viver até chegar no ponto final. É uma história muito boa e, como vocês devem perceber, é muito fácil de ler e muito viciante. Eu tô planejando fazer uma resenha para falar mais sobre esse livro, que tem alguns pontos que eu quero abordar. Então, se você quiser saber mais sobre a história, já se inscreve no canal para quando sair esse vídeo você vai ser avisado. Continuando um dos universos de romance que eu amo, que ganhou meu coração, eu li Não Caio na Sua, da Cynthia Henriques. É a continuação, não uma continuação, um spin-off, uma história no mesmo universo. Tudo vai dar certo, tem resenha aqui no canal. Se passa anos depois, ao mesmo tempo que o segundo livro, Continue Tentando. Nesse livro, a gente vai ter como protagonista a Amélia, que a gente conhece brevemente no segundo livro, e o Caio, que é o melhor amigo do Diego, do primeiro livro. Nossa, eu tô ficando muito confusa nesses primeiro e segundo livro, né? Desculpa. E a gente vai ter os dois como protagonistas. A Amélia, ela largou a vida dela toda pra cuidar da irmã e da sobrinha, enquanto o Caio continua mesmo, pegando todo mundo sem nenhuma vontade de ter um relacionamento sério. Mas assim que ele vê a Amélia, ele sente aquele fogo arder, ele fala: eu quero essa mulher na minha cama. Mas ele acaba sendo refreado pela sócia e ele vai ter um ano ali de ficar fervendo por aquela mulher. E a gente vai acompanhar a relação cão e gato deles até que tudo explode num romance. Não é tão bom quanto o primeiro livro. O primeiro livro ainda é o meu queridinho. Mas eu gostei muito da história, eu só tenho um problema. Como eu disse, a história se passa ao mesmo tempo que Continue Tentando. E a gente tem uma personagem que tá convivendo no mesmo momento que o Caio. Então, nas narrativas do Caio, às vezes repete coisas que aconteceram no primeiro livro, já que eles trabalham no mesmo lugar. E ficou meio porre, porque eu já sabia o que estava acontecendo. Eu não queria saber a visão do Caio, eu só queria que a história continuasse, sabe? Então, foi um início um pouco maçante que só melhorou quando a história do Caio ultrapassou Continue Tentando. Mas fora isso, eu gostei muito da leitura, é muito fácil, muito viciante e eu adorei o casal protagonista. A minha próxima leitura, eu tive meu primeiro contato com a escrita da Larissa Siriani com o primeiro livro dela, As Bruxas de Oxford. A Lena tem 6 irmãos, homens, todos começando com a letra do alfabeto. Ela foi a única que fugiu da regra, o que pra mim foi muito injusto. E
dela tá indo se mudar novamente para a cidade natal dos pais dela. Quando ela chega lá, ela mora numa casa muito grande, porém todo mundo tem medo dessa casa nessa cidade, ninguém gosta dela. E coisas estranhas começam a acontecer com a Malena, como balcões que tremem, vidros que explodem nela. E ela percebe que é ela que tá fazendo isso e que de alguma forma ela tem magia. É uma história legal, bem leve, bem fácil de ler, mas ela não é tudo isso. Eu vou relevar porque é a primeira história da Larissa, né? Quem tem uma história maravilhosa como livro de estreia não é humano. É o primeiro livro de uma trilogia, porém eu não senti aquela necessidade de continuação. O livro terminou com tudo fechadinho e eu não vejo necessidade nenhuma de estar continuando essa história. Não, provavelmente eu não vou continuar. Não me interessei tanto ao ponto de querer ler tudo. Na próxima leitura, as minhas duas próximas leituras, na verdade, é um guilty pleasure. Eu sei que a história, o tipo de história não é tão bom, mas gente, eu amo. Que são histórias de lobo. Sabe aquela história do lobo, do alfa, da alcateia, da prometida ali? Sei que é ruim, mas eu gosto. E aí eu li A Fúria do Alfa, da autora Sumihara Martinez, eu acho que é assim que fala. Aí vocês vão falar, não, mas esses livros, eles têm muito problema, homens autoritários. Aí eu falo, eu sei, eu leio problematizando cada capítulo, mas eu gosto. É realmente aquele prazer vergonhoso, que eu leio muito rápido esse tipo de livro, vou problematizando, falo tipo, não deixaria, não faria isso, daria um tapa na cara desse filho da puta. E eu vou lendo, eu leio esse livro assim, reclamando, e por mais que muita gente também fala, nossa, esse negócio de companheira é preguiçoso, fica muito fácil de criar um romance, sei disso. Gosto também dessa facilidade. Eu gosto das garotas que tentam lutar contra essa atração. Eu acho que fica muito mais divertido. Mas elas nunca lutam. Elas sempre... estou apaixonada logo no primeiro capítulo. Não gosto disso, mas eu continuo lendo. Mas continuando, vamos focar na história. A gente vai conhecer a Marina. Ela acabou de recomeçar numa cidadezinha pequena e ela abriu uma confeitaria. Esqueci o que ela tinha aberto. E ali ela vai conhecer o xerife Lúcio, um gostoso, que também é um lobo, um alfa e companheiro dela. E a gente vai acompanhar, né, o romance entre eles. Não é o melhor livro do mundo. A minha próxima leitura foi a continuação, que é Coração de Lobo, onde a gente vai conhecer como protagonista a irmã do Lúcio, a Natalie. A gente já tem uma pontinha dela, ela trabalha com a Marina na confeitaria. E o Travis, que ele é um biólogo, pesquisador e ama lobos. Primeiro encontro, assim, já problematizei, porque ele me chega e beija a menina do nada, no trabalho. Uma pessoa me beija sem eu pedir, não tem companheiro no mundo que me impeça de ter ranço desse filho da mãe. Não vou aceitar ele na minha vida. Mas, né, ela aceita. Então a gente vai ver eles se relacionando, enquanto um problema muito grande cresce na alcateia do Lúcio. Eu achei que essa história não é o melhor que o primeiro. E eu sinto que em algum momento que ela se perdeu. Só que tem muitos personagens narrando, então não é só mais os protagonistas. É o vilão, aí tem uma criança que narra que a gente não sabe que é essa criança. Aí tem os protagonistas dos outros livros. Então ficou uma confusão e eu senti que os protagonistas perderam um pouco de espaço. Mesmo assim, eu tô muito ansiosa para os próximos livros. Eu acho que ainda vai ter 2, já que a gente tem mais 2 lobos solteiros. E eu tô muito ansiosa para a história da Ana. Quero que ela seja feliz. E a minha última leitura, a 12ª, eu li bastante esse mês. Eu li bastante esse mês. Foi uma das novelas de Femme Fatale, a mais recente, que é A Descoberta da Jana, da Lola Salgado. Eu nunca tinha lido nada da autora, mas eu gostei muito do que eu conheci. Para quem não conhece, e chegou agora, Femme Fatale é uma antologia que tem o intuito de trazer princesas para o mundo real e dar a elas um poder maior do que elas tinham na época. A princesa da vez não é muito bem considerada uma princesa oficial, que é a Jane de Tarzan. Aqui ela virou Janaína, Jana, pros íntimos. Ela é uma química, trabalha na empresa Natu, que é uma empresa que produz maquiagens sem crueldade animal. E ela ama isso, ela veste a camisa, ela faz tudo pelo lugar, trabalha até meia-noite, assim. E numa dessas empreitadas, ela percebe um carregamento chegando. E ela acha estranho que a maioria dos carregamentos tem sempre uma coisa muito grande, muito certinha, tudo anotado. E ela percebe que isso tá estranho, que o caminhão não tem a logo da Natu. E ela começa a observar. E quando ela chega perto de um dos caixotes, ela percebe que tem coelhos ali. Então, a descoberta dela é que a empresa não é o que parece, que ela realmente faz testes em animais.
Ela não sabe o que fazer com essa descoberta, mas ela não consegue se calar. Ela vai atrás de um ativista que mora num santuário chamado João Clayton e pede ajuda pra ele e juntos eles vão tentar derrubar esse lugar. Uma coisa que me incomodou é o sobrenome Clayton. Eu sei que no livro, né, Tarzan, lá antigo que ninguém conhece quase, Tarzan realmente tem o sobrenome Clayton. Mas como cria da Disney, eu li aquele sobrenome e eu só conseguia pensar no vilão. Eu falei, não, gente, tá estranho. Tá estranho, sabe, não junta. Fica um pouco estranho. Falei, não, porque ela tá pedindo ajuda do sobrenome do vilão. Fica confuso. Não atrapalhou minha experiência de leitura. É uma história mais sombria do que a maioria das minhas leituras. Mas Femme Fatale geralmente traz um livro pra se refletir. Gostei. Tô muito ansiosa pro próximo e último livro da antologia. E eu acredito que vocês devam muito conhecer esse livro. É muito bom. E aí, conta pra mim quais foram as suas leituras desse mês de janeiro. Geralmente é férias, então a gente lê um pouquinho mais. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei e se inscreve no canal pra conhecer mais livros. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitura e vai me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô sempre falando de livros ou escrita. Até o próximo vídeo. Tchau!